agora o Depois do TC, o podcast dos alunos do Colégio Objetivo Peruíbe. Eu sou a Giovana, do primeiro ano B. E eu sou a Sofia, do primeiro ano B. Hoje iremos falar um pouco sobre geração. Passado, presente, futuro. Hoje estamos aqui com duas convidadas muito especiais. A Priscila, que é a professora do Infantil, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Seja bem-vinda. Obrigada, que agradeço pelo convite. E também estamos com a Daniela, que é uma apresentadora de TV mais Litoral Peruíbe, do programa Sabor e Humor. É isso aí. Que é mãe de 2 filhos e avó de 2 netos. É isso aí. É um prazer estar aqui com vocês. Igualmente. Bom, tem um trava-língua muito famoso que diz: o tempo perguntou pro tempo. Quanto tempo o tempo tem? E hoje o nosso podcast é sobre isso. A gente vai fazer uma retrospectiva, tipo uma linha do tempo, sobre o passado de vocês e como ele conecta nos dias de hoje. Bom, eu acho que agora a gente vai pro desafio que a gente preparou para vocês, usando esse dilema, né, que a gente fez. Uma brincadeirinha, vamos dizer assim, com o nome do podcast. A gente tem esse trava-língua, que foi a inspiração para o nosso nome do podcast, que a gente vai fazer um desafio para ver quem consegue falar ele mais rápido. Mais rápido e correto, né? Sim, não vale falar tipo... Não vale errar. Quem quer começar? Pode começar. É sacanagem, que a Priscila é professora de português, né? Trava-língua. Quem vai medir o tempo? A gente não pensou nisso. Pode começar. Ok, a produção cuida do tempo. Tá bom, lá vai, hein? O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Ok. Eu vou tentar agora. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Nossa, já errou. Errei. Lógico. Aonde? Não é pro tempo, é ao tempo. Agora eu vou. Gi, nem tem, sacanagem. Vou tentar. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Arrasou. Tá. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que o tempo tem tanto tempo que o tempo tem. Eu acho que a Sofia ganhou. Não, errou também. Eu errei. Ai, gente, esse A foi... Falou pro tempo também. Esse A foi errado. Eu acho que a Pri arrasou. Parabéns pra Pri. Agora vamos começar com as perguntas, né? Bom, vamos começar pela infância, né? Toda criança gosta de brincar. Vocês lembram as suas brincadeiras favoritas? Pode começar, Priscila. Lembro. Eu fui uma criança que eu cresci brincando na rua, né? Com os meus primos, meu irmão, o pessoal da rua. Então a gente brincava de esconde-esconde, pega-pega, taco, futebol. Nossa, era brincadeira de rua mesmo. Quando dava 6, 7 horas da noite, as mães iam buscar, né, na rua, e a gente ficava lá chorando para não ir para casa, né, continuar a brincadeira até a hora que não dava mais. Então as nossas brincadeiras eram assim, todas em grupos, na rua, se sujando mesmo, entrava, tinha que esfregar para sair toda a terra, a lama. Brigava muito. Era assim. Eu lembro que teve uma brincadeira que era esconde-esconde e eu resolvi me esconder na rua de cima, dentro de uma tubulação, né, que eles estavam mexendo na rua, e ninguém me achava. E fiquei lá horas e horas e horas, até que passou um vizinho, quase 8 horas da noite, viu que eu tava pedindo socorro e eles foram me buscar. Enfim, eu ganhei a brincadeira. Que bom! Pelo menos ganhou. Sua mãe já tava na polícia. Minha mãe me bateu depois, tá? Pelo menos você ganhou a brincadeira, Eu né? ganhei. Que importa. A gente também brincava era manamula, era taco, campeão, né? Agora é campeão. Mula? Manamula, Como que é é aquele essa? que um fica de 4, o outro sai correndo. E Tem que pular, assim. a gente Isso. chamava de Estrela Nova Cela. Nossa, que chique. A gente chamava no manamula. Queimada, taco, manamula, e era isso, exatamente.
Exatamente. Era muito legal, gente. Uma delícia. Eu acho que o que menos eu conheci foi esse Manamula e Estrela. Estrela Nova Cela. Eu lembro só de uma vez na educação física que a gente fez algo parecido, mas brincar assim de Manamula. E era na rua. Era isso mesmo, era na rua. Era uma delícia. Hoje nem dá mais pra brincar na rua, ficar fazendo isso, porque é tão perigoso, tanto Então, carro. Mas era uma infância. Nossa. Não, assim, eu cheguei a brincar na rua, porque minha rua, eu não sei como, mas meus pais mandaram fechar de algum jeito lá, porque muito carro e tal, e ficou 3 casas na minha rua, então era muito seguro, era 3 casas, aí era uma planta aqui, e aí já tinha mercadinho lá pra cima, essas coisas. Aí a gente ficava o dia inteiro brincando de bicicleta, queimada, inventava umas histórias lá, amarelinha, então eu cheguei a brincar assim na rua, mas não tanto igual vocês. É muito saudável, né? Eu tô falando de 50 anos atrás. Então não existia quase bicicleta, inclusive, né? A primeira Calói que veio era assim, uma coisa do outro mundo. Foi saudável. Deve ter sido muito legal. Deve. E brinquedos, assim, em geral? Vocês tinham algum preferido? Ou algum que marcou muito vocês? Brinquedos, eu nunca fui muito de brinquedos, né? Mas tinha alguns brinquedos da época, sim. Tinha um brinquedo que eu achava bem perigoso, que era aquele negócio que você ficava assim, Bate bola. Esse negócio, as crianças ficavam cheias de calo, né? Porque a gente batia na testa, batia no colega. Tinha o bilboquê. O carrinho de rolimã, né? Que a gente gostava muito. O bilboquê, aquele que punha. E eu lembro de um que a gente amava, que eu ganhei de Natal, assim, foi o Vai Vem. Uma coisa tão simples. Vai Vem. É aquele que você... Sim. Isso. Vai Vem. Que dava pra brincar de 2 e era maravilhoso. Tinha algumas bonecas também, né? Sim. Mas pra quem gostava de boneca, né? Eu nunca gostei de boneca, até hoje eu não gosto. E o legal Mas tinha umas bonecas gigantescas, assim, Nossa, sabe? essas bonecas eu tenho medo. A gente ganhava e escondia, porque a gente morria de medo delas, porque elas eram desse tamanho, assim, ó. Era uma coisa horrenda. Relações. O legal é que tem brinquedos que dá pra ver uma evolução, né? Esse que você falou que as crianças machucavam, eu lembro que teve uma época que... Eu acho que virou febre, eu não lembro. Que lançou um que ele tinha LED, ele era emborrachado. Aí quando você jogava ele no chão, ele quicava, ele acendia luz. E dava pra brincar também, igual esse. Super moderno, né? Nosso não, era um ioiô negócio também, né? super duro, que batia e machucava mesmo. Eu tenho um duro que era da Maitê. Que ela gosta de brinquedo antigo. Ela tem uma boneca que, meu Deus, aquilo ali é de terror. A boneca, você gira o negocinho, ela começa a fazer assim no chão e cantar. Eu fico, gente, o que é isso? E os meninos era bolinha de gude, peão. Tinha uma brincadeira também muito legal, que era a brincadeirinha da pedra. Você ficava fazendo assim, pegava pedra, uns negócios assim, né? Quantas pegava? Quantas pegava. Maria. Isso. E a gente, pelo menos eu com o pessoal que eu brincava, a gente gostava muito de fazer casinhas assim, tipo, tinha muita área verde, entendeu? Aqui em Peruíbe. Então a gente entrava lá, ficava montando umas casinhas, no fim virava uma mansão, né? A brincadeira. Era O legal é que vocês todos tiveram infância aqui em Peruíbe, né? Sim. Vocês acham que tinha muito... Os brinquedos eram muito divididos entre, tipo, brinquedo de menino, brinquedo de menina? Eu acho que é assim, que nem menino brincava muito de peão e bolinha de gude. Menina não brincava. Agora, subir em árvore pra pegar goiaba era universal. Eu acho que, pelo menos assim, né? Comigo eu não tinha muito essa divisão, não. Todo mundo entrava na brincadeira. É claro que quando tinha vamos jogar bola, os meninos se reuniam pra jogar bola, as meninas ficavam meio excluídas, né? Tinha o clubinho, assim, do luzinhas, os bolinhas. Tipo, menina não jogava muito bolinha de gude, era bem de moleque mesmo. A gente gostava de pegar as bolinhas e esconder dos irmãos, os primos, pra encher o saco. Isso mesmo. Era tesouro deles, né? O meu irmão, Deus me livre se mexesse nas bolinhas de gude dele. A gente escondia pra provocar. E figurinha também, que eles batiam bafo. É verdade. Bastante. Pipa, eu gostava de pipa, eu achava muito legal. Vocês acham que ao decorrer do tempo foi melhorando isso de criança... Calma, buguei. Quer falar sobre... Também tem muito disso de brinquedos que incentivam alguma profissão. Isso daí também estava muito presente na época ou acho que é algo mais moderno isso?
Tinha, assim, as maletinhas, né, de ferramentas. Tinha mais ou menos, não muito. Acho que eu agora mais. Não, hoje em dia são os brinquedos mais modernos, mais tecnológicos, maletinha com ferramentinha. Naquele tempo não tinha, mas Kitzinho de médico, né, essas coisas. acho que eles pegavam dos pais mesmo. Não tinha muito, não. Mas nesse geral de incentivo, vocês veem uma mudança no tempo? Tipo, na época de vocês falaram que vocês não viam muito. Não. Ao decorrer do tempo, vocês viram mais uma divisão de brinquedos masculinos e femininos, de profissão? Sim. Totalmente. E vocês têm alguma opinião sobre isso ou vocês acham que não devia ter? Bom, eu acho que criança é criança, né? Tem que... Ela vai formulando, né, a sua opinião, suas tradições, seus costumes com o decorrer do tempo. Esse negócio de ficar dividindo... Não... Porque tem menina que gosta... Eu gosto de ferramenta, porque eu tenho minha caixinha de ferramenta. Eu adoro mexer nas coisas. Não acho Eu acho que não existe divisão. Eu acho que negócio de profissão, cada um escolhe fazer o que quer. Sim. Quando eu tava com, acho que 6... Ali no primeiro ano, segundo ano, eu via bastante, porque tinha o dia do brinquedo, aí eu via muito de... As meninas levavam boneca, os meninos levavam de carrinho isso. E ficava naquilo. Só que depois de um tempo, eu acho que eu acabei vendo agora uma melhora, vamos dizer assim. Agora já tem mais mistura, assim. Isso. Mas eu lembro de uma época que foi muito marcante, tipo, esse é pra menina, esse é pra menina. Isso é a sociedade que impõe, eu acho. Por exemplo, eu dou aula no infantil e às vezes tem o dia do brinquedo, né? Então tem uma caixa lá cheia de brinquedos. Eu não vejo eles pegando, a menina vai pegar boneca, o menino vai pegar o carrinho. É tudo misturado, né? Todo mundo brinca, eles estão brincando, né? Isso. E também tem muito disso de mudar a infância de cada um, que hoje, pelo menos, eu não percebo tanto gente, criança brincando e tal, como na época de vocês, que vocês estavam falando, de ficar na rua até tarde. É porque hoje tem muita tecnologia, né? O celular, as telas, jogos e tudo mais, tirou um pouco dessa liberdade, né? E não só isso, mas... A falta de segurança. Falta de segurança, violência. Hoje a criança tem que ficar trancada em casa, infelizmente, com muros altíssimos, cheio de alarmes, de cerca elétrica. Não existe mais a segurança, infelizmente. A gente é obrigada a manter os nossos filhos dentro de casa. E com a tecnologia, né, Pri? Com certeza. Eu acho que a tecnologia ela é maravilhosa, né? Mas ela também tem os seus lados bem negativos, né? Porque você vê que o excesso de tela, ele causa muita ansiedade, né? Às vezes a criança, ela fica nervosa porque não tem... Não, é horrível. É bem complicado. Por outro lado, a falta de segurança impede da gente deixar um filho ter uma infância mais livre, mais saudável, e aí, o que a gente faz? Eu acho que piorou bem mais depois da pandemia, né? Porque muitos ficaram em casa, presos, ali, isolados, e muito tempo muito tempo na frente e da a conexão tela. que você conseguia ter pra uma pessoa era através Exatamente. Parece que a tecnologia virou um vício das pessoas. Isso. Você vê, as crianças, às vezes, elas estão reunidas e cada um tá com um celular. Eles não estão trocando ideias, igual a gente fazia antigamente. A gente conversava, a gente contava histórias, a gente sentava e ficava contando história, inventando, entendeu? Era uma delícia, né? Muito bom. Você não vê mais isso. Você vê eles lá no celular. Isso eu acho triste, né? É uma coisa... Não é enriquecedor, porque na verdade o que você leva para sua vida são memórias, entendeu? Você leva as memórias e conversar, interagir, trocar ideias, são memórias que você está construindo. E se você tá ali no celular, que memória você está construindo? Entendeu? A memória de ver alguém fazendo uma dancinha ali. TikTok. Vocês vão ter o que para contar aos seus filhos? Como foi sua infância? Ai, menina, tinha um influencer do TikTok que fazia uma dancinha. Com isso de memórias e coisas marcantes, o que vocês acham que toda criança, todo adolescente deveria viver, mesmo com todas essas dificuldades, com falta de segurança, tecnologia e tal? Algo que deveria ser uma vivência de todo mundo? Olha, você quer responder primeiro? Não, por favor. Eu tenho 3 sobrinhos, né? Um tem 16 anos, outro tem 12 e uma de 10. Eu tô falando dos 3 sobrinhos do meu irmão. Tem mais outra pequenininha, mas eu tenho mais convivência com esses, tá? Então, os meus sobrinhos, eu adoro levar eles pra passear comigo, pra viajar. Então, quando eu tenho oportunidade, eu levo eles comigo.
Porque eu lembro da minha infância, o que marcou foram os passeios, foram as viagens que eu fiz com a minha família, com os meus tios. Isso marcou, não os brinquedos que eles me deram, entendeu? Que eu nem tenho mais e nem lembro do que era. Então, os passeios e os lugares foi o que marcou, e eu faço isso com eles, porque eu quero que eles tenham essas memórias. Exato, eu acho maravilhoso, eu acho... Tem que viajar, tem que viver, entendeu? Tem que experimentar explorar coisas novas. Então, pra mim, eu acho que isso é muito importante. Eu ia falar a mesma coisa. Os meus netos. É o dia de ficar na vovó. Vovó pode tudo. Vamos pular no colchão. Eu espalho tudo. Minha casa fica uma bagunça. Os brinquedos espalhados. Então, é a casa da vovó. Ai, que delícia ir pra casa da vovó. Um dia, meu filho brigou com a minha neta. Ela pegou uma mala enorme, colocou tudo. Ele falou, o que você vai fazer? Eu vou pra casa da minha avó. Ela tinha 3 anos. Então, isso sabe? É legal. Então, ela vai ter história pra contar. Então, viajar. A gente vai pra sítio. Sabe? Natureza. Não tem celular, não tem nada. É pegar limão no pé, laranja no pé. São memórias afetivas. São memórias que ela vai guardar e vai falar, puxa, no tempo da minha avó era tão legal. A gente passeava de teleférico, a gente... Eu lembro que quando eu ia na casa da minha avó, às vezes ela ficava brava comigo. Eu bagunçava as coisas dela mesmo, pegava uns... Eu vou chamar de bibelôzinho mesmo, porque é coisa de vó. Ela tinha uns brinquedinhos, eu pegava tudo e colocava no chão da sala. E o sofá dela tinha aquelas almofadonas que você tira. Eu montava uma caverna assim. Ela chegava na sala e Giovana, que bagunça é essa que você fez na minha sala? Tem um armário, por exemplo, que a gente deixa uma caixa cheia de porcaria. Doce, chocolate, bombom, bala. Aí ela bota o banquinho, vai lá, abre. Ela sabe que aquele banquinho é dela. Ela pega, vai lá no armário da felicidade. A minha avó também é assim. Aí, então, é isso. Ali é dela. Aí, papai, eu vou lá pegar meu docinho, tá? Antes de ir embora. Então, é assim. Isso ela sempre vai lembrar e vai contar pros filhos e pros netos dela. Nossa, a casa da minha avó tinha um armário que só tinha doce pra mim. É isso que você falou. É exatamente isso que a gente quer que ela guarde pra vida. E os netos, né? É isso. Agora, vocês lembram... Calma. Vocês viveram a mudança de cor da TV? Sim. Você não, né? Você é mais nova. Eu tô tentando lembrar. Não, eu não. Eu só sim. Aquela televisão zona gigantesca, um negócio enorme atrás. Eu ainda vivi a época da televisão preto e branca. Você lembra quando foi a mudança de cor? Se vocês ficavam falando? Era no começo eram umas listras assim coloridas. E eu lembro, eu tinha 5 anos e eu assistia Vila Sésamo. Esse ainda passa até hoje. Em preto e branco. Preto e branco. E é um desenho tão colorido. Era em preto e branco. Isso eu lembro, assim, nitidamente. E as TVs, elas vinham com o pezinho, era um móvel. Era um móvel, sabe? Com uns pezinhos, assim. Hoje a gente chama de retrô. E era em preto e branco, isso eu nunca vou esquecer. Depois começaram as primeiras, mas eram umas listras, assim, coloridas. Era muito engraçado. E aí, depois, daí em diante, começaram minhas TVs coloridas. Mas eu ainda lembro da TV preto e branco. Mas você, quando teve a mudança de cor, você ficou com medo, achava que isso era coisa de outro mundo, ou você já achava, algo normal? Eu era criança, né? A gente vai se adaptando e não tem muita noção daquilo. E você, Pri, já ouviu algum relato de alguém mais velho que você, falando da mudança de cor ou não? Então, quando eu era criança, ainda tinha alguns programas que passavam que eram em preto e branco. Por exemplo, Os Três Patetas. É isso, né? Verdade. Tinha alguns filmes. Mas assim, é que eu, na minha infância, a gente não era muito ligado à TV, entendeu? O pessoal não ligava muito, não. Mas vocês lembram de algum programa famoso que passava na TV assim, todo mundo basicamente assistia? Olha, eu lembro da TV Colosso, né? Que até tinha Priscila. Eu sou bem mais antiga. Eu amava, todo mundo assistia, né? Então, eu lembro, por exemplo, que era nosso domingo sagrado, Os Trapalhões. Os Trapalhões. Aí meu pai deixava a gente assistir Os Trapalhões e depois a gente ia dormir.
E aí eles assistiam, tipo, a programação, já, jornal. E eu lembro que era muito engraçado, assim. Meu pai assistia jornal, meus pais assistiam jornal todo dia. Eu falava assim, nossa, quando eu crescer, eu nunca vou assistir jornal. Que saco! Né? Na minha casa, quando eu casar, eu nunca vou assistir jornal. Hoje eu só assisto jornal. Era muito engraçado. A gente, quando é criança, odeia jornal, né? Nossa, eu não suporto. Por Eu quê? queria assistir desenho e minha mãe lá com o jornal. Isso, Aí quando você crescer, você vai ver na sua casa. Você vai querer assistir. Hoje a gente acaba o jornal, você passa para outro jornal, você passa pro Globo News, você passa pro Band News. É engraçado, né? E eu lembro de falar isso. Ai, que ódio. Nunca, quando eu casar, vou assistir jornal. O programa que eu mais via passando na TV, assim, que eu acho que não era nem tanto pessoas da minha idade, mas quando ia na casa mais dos avós, era Pra Ser Nossa e Silvio Santos. E, eu acho que era o Bom Dia da SBT, Sábado Animado. Sim. Muito legal. Tinha os programas, né, que as crianças não podiam assistir, mas a gente dava um jeitinho de assistir, que era programas policiais. Tinha um que era o Você Decide. Você lembra desse? E tinha um homem que era... Ai, como que ele falava? Gil Gomes. Gil Gomes, é aqui agora. Cara, a gente Isso. se divertia muito tentando assistir esses programas policiais, mas os pais não deixavam. Na minha adolescência já foi o Chacrinha. Tinha também. Depois veio o Faustão, né? A Daniela comentou sobre isso, dela poder ver o programa e depois ir dormir. E dormir. Era como se fosse um ritual de TV, podemos dizer assim. Sim, é que o meu pai deixava assistir e depois a gente tinha que dormir. Você teve isso, Priscila? Alguma coisa Um ritual da parecida? TV? Tinha, domingo, né? Depois do era o horário, Fantástico. aí a gente tinha que dormir. É porque a gente também viveu isso de o ritual da correndo TV. pra tomar banho, pra poder lógico. assistir o desenho. É porque é horário. Eu chegava da escola, aí eu tinha um programa que eu amava. Aí eu, mãe, deixa eu assistir o programa, depois eu vou lá tomar banho. Aí depois passava outro. Aí eu aproveitava que começava, saía correndo assim, tomava banho, voltava. E eu já falava, pai, deixa eu comer na sala, que eu não posso perder o programa de hoje, tá? Eu lembro que uma vez eu peguei assim meu prato de janta, levei pra sala e fiquei comendo porque tava passando Ladybug. Eu queria muito assistir o episódio. Então, outra coisa que a gente não podia era comer na sala. É só junto na mesa. Ninguém nunca pôde comer sem estar na mesa todo mundo. Nossa. Nunca. No meu tempo, jamais. Só a família reunida. Teve uma época que meu pai, ele acabou colocando uma TV na cozinha. Porque... Imagina, nunca. Porque TV era na sala. A gente trocou de TV, aí ficou duas, né? Aí eu falei, coloca na cozinha pra mim assistir meus programas comendo. Aí eu, tanto de assistir, aí ele colocou. Imagina quase 50 anos atrás. Ter uma TV já era uma coisa do outro mundo. Então era sala, TV, e aí sala de jantar. Assim, se o pai não levantasse da mesa, ninguém levantava. Então a gente só levantava da mesa de jantar depois que o pai terminasse e levantasse. Nossa. Era aquelas famílias tradicionais, muito sério. A minha mãe, ela já comentou sobre a experiência dela com TV, computador, essas coisas. E ela conta que tinha que subir no telhado pra poder arrumar a antena. A gente colocava bombril na antena, né? É verdade. Dava uns tapas na TV, Além da ela voltava antena, a pegar. além da antena externa, as antenas tinham uma antenona. Assim. Eu já vi a minha mãe tinha uma TV de tubo no quarto. Então, às vezes, assistia. Aí eu lembro que a imagem era meio, tipo... A gente tinha que ficar cheia de mexendo bolha, na antena. Assim. Só que a antena... Eu não lembro de ver a antena. Eu não sei se era uma já um pouquinho mais moderna. vamos dizer sim. assim. Mas uma coisa que é muito triste é que as crianças, eu acho que hoje em dia, não tem esse ritual da TV. Porque é tudo streaming, YouTube, é tudo na hora. smart, né? A gente quando a gente tava fazendo esse episódio, a gente tava fazendo uma brincadeira falando, tipo, nossa, TV a cabo, a gente tinha que correr e sei lá o quê. Elas, o que é TV a cabo? Toda TV não tem cabo? Aí a gente, o canal, TV Cultura, SBT, Globo. É tão triste porque elas não vão lembrar da TV a cabo, gente. Não, tinha o que? Acho que só TV Tupi, Excelsior, tem umas 2 TVs só. Com o tempo nem vão saber mais o que é DVD, fita cassete, nada. Não, nada, nossa. A TV, você falou da TV Cultura. A TV Cultura marcou bastante a minha geração, a minha infância, né? Tinha vários programas, assim, que a gente não perdia nenhum episódio. Tinha o X-Tudo, tinha o Castelo Rá-Tim-Bum. Nossa, tinha uns... eu também assisti bastante TV Cultura. E é muito engraçado ver as evoluções dos desenhos. Eu acho muito legal. Tipo Moranguinho. Moranguinho teve muitas gerações. É um desenho que vai acompanhando e tá até hoje. Hoje em dia ela tem um food truck,
mora na cidade grande com as amigas. Tipo, Você acha? é totalmente Assistia He-Man, É igual a Barbie, né? Foi evoluindo. Barbie. He-Man tem o de hoje em dia. Tem? She-Ra tem. É sério? Eles evoluíram pra hoje em dia. Dora Aventureira. Nossa, era cada desenho legal. O Caverna do Dragão, que as pessoas ficavam assim, alucinadas pra ver o próximo episódio. Eu tava olhando esses dias, eu gostava muito de um desenho que era Og e as Baratas. Era um gatinho azul e umas 3 baratas. E aí eu tava olhando esses dias e agora lançou um desenho novo dele, tipo, totalmente evoluído. Eu falei, gente, como assim? Ele tá totalmente diferente. Isso aconteceu comigo, mas com My Little Pony, que eu não sabia que tinha mudado isso e agora tá muito diferente. Nossa. E o legal que é esses desenhos, assim, que marcaram muito, a gente vê a evolução deles. Aí eu já pesquisei como pra ver como era na época da minha mãe e tal. E era muito diferente do que eu era acostumada a ver. Então é muito legal ver que os desenhos também sofrem essas Estão mudanças. acompanhando, né? Inclusive os desenhos gráficos deles, Sim. né? Eles mudam as imagens. Verdade. E as vivências dos personagens também mudam com o passar do tempo, as Ele histórias vai que eles passam. acompanhando, né? Eles viram empresários, abrem uma trade. Né? Que eles vão passando por conta também da educação que mais ou menos cada geração tem. Sim. E como... Assim, vamos mudar bastante de assunto, mas... como que funcionavam as escolas na época? Tipo, regras, horário, Pode começar. matéria... Então, eu estudei na infância, eu estudei no interior, né? Embora eu tenha nascido aqui, eu me mudei para o interior por conta do trabalho do meu pai. Eu estudei num externato de freiras. Eu estava mostrando para vocês as fotinhos, né? E depois eu fui para colégio, era bem mais rígido, né? Mas basicamente horários normal, acho que como hoje. E você, Priscila? Não tem muita diferença, né, de hoje. De matéria, vocês vê alguma? Não, as matérias eram as mesmas. Acho que os alunos, eles tinham um pouco mais de respeito, assim, com a figura do professor, né? E também a gente tinha a tradição de cantar o hino nacional. Hino nacional, isso que eu ia falar. A gente cantava o hino nacional, Todos os o hino dias da na bandeira fila. e o hino da cidade, né? Isso tinha Isso eu todos também os fazia. dias. Inclusive aqui, depois eu voltei para Peruíbe e eu fiz o magistério. Né? Eu também fiz o magistério. A gente tinha. Só que tinha, na época, eu tinha OSPB, que era a Organização Social e Pública Brasileira. Tinha matérias que hoje acho que quase não existem mais. Quais matérias que acho que não existe mais? Organização Social Pública Brasileira. Que às vezes era dentro de sociologia, né? Tinha sociologia além Tinha umas disso. submatérias, assim, né? Que a gente tinha que fazer também. Dentro das próprias matérias. Sociologia, filosofia, e tinha algumas coisas a mais, né? Tinha, pelo menos na escola que eu estudei, a gente tinha um estudo religioso, que hoje em dia não é mais obrigatório, mas ensino naquela época religioso, era. sempre eu tive ensino religioso também, na minha vida toda. Eu tive também. E como que era a relação de vocês com a escola? Vocês gostavam? Eram boas alunas? Sim. Eu lembro que eu gostava muito, eu sempre fiz parte do centro cívico, sempre. Todas as chapas, eu sempre estava lá. Eu vivia na escola, a gente tinha grupo de teatro na escola. Eu fazia parte do centro cívico, tudo que tinha. Eu passava o dia na escola. Então era diferente de hoje que os alunos querem, sabe, se evadir. Eu amava. Nossa, Eu gostava bastante eu também. ficava no laboratório de química. Era tão bom assim. A escola era a nossa segunda casa, sabe? A gente inventava atividades para estar na escola. Então, uma data cívica, por exemplo, era sempre uma festa no meu tempo. Era anos 80 mais ou menos. E era muito bom. Eu lembro que, tipo, é dia dia da bandeira, vamos fazer uma solenidade. Aí todos, eu acho que nasci apresentadora, né? Porque eu que apresentava as datas cívicas. Aí a gente bolava uma atividade, aí ficava todo mundo no pátio, eu apresentava e fazia lá um evento do dia da bandeira, vamos supor. E era muito legal, porque os alunos compareciam em massa. Aí, quando era a eleição da chapa de data cívica, aí eu ia lá, fazia meu comício da eleição da chapa, tinha as chapas, era muito legal. A gente ia de classe em classe. E o centro cívico funcionava, sabe? Era em prol da escola. Festa junina, e nossa, era tão bom. Então a gente gostava de ficar na escola, era a nossa segunda casa. A gente, sabe, era bom isso, a gente curtia a escola.
fazia muitos eventos dentro da escola. Até por conta de estudar, por exemplo. A gente tinha que fazer algum trabalho, não tinha tecnologia, né? A gente não tinha que ficar Não tinha computador, tinha nada disso, não tinha internet. Na minha até tinha, só que assim, era muito difícil o acesso. Então era biblioteca. O meu também era biblioteca. Hoje é só entendeu? colocar no chat GPT. Isso, não tinha nada Então, disso. A gente pesquisava em livros. Barça, eu tinha, era biblioteca. Biblioteca. Então eu ficava lá estudava no período da manhã, ficava no período da tarde pra ficar lá na biblioteca, pesquisando, montando Trabalho em grupo. O nosso trabalho era em folha de cartolina, não era nada Aí ficava tudo exposto assim lá no corredor da escola. Hoje eu vejo um pouco disso, pelo menos aqui, a gente fica bastante tempo na escola. Sim. Ah, gente, era Tem tão dia bom. que eu chego, 7 horas de aula começa. Sim. Das 7, aí eu fico até 1h20, aí eu saio, almoço, aí 3 horas por aí, já tô aqui de novo e vou sair daqui 9h30 da noite. Aqui tem muitas atividades. então a escola também. oferece bastante atividades. Mas a gente fazia com amor, sabe? Era gostoso mesmo. Aqui eu só percebo que as pessoas fazem com amor as atividades extras, não a Sim. A aula daí eu não- percebo que não. Eu fiquei curiosa. Você estudava numa escola de freiras, né? Não, isso quando eu era pequena. Isso. O resto eu fiz aqui em Mas Peruíbe. quando você era menor, tinha as crianças que dormiam na escola? Porque pelo menos eu vejo alguns programas em escola de freira, as crianças dormem. Não, era externato, não era internato. Chamava Externato Santa Terezinha. Eu fiz o maternal até o prezinho, me formei lá. Chamava Externato. Depois eu voltei para Peruíbe. Aí eu me formei no hoje é Carme Miranda, no meu tempo chamava Jardim Brasil. E tinha muitas regras na época, tipo, que vocês consideravam desnecessárias ou que não veem mais hoje? Ou era que nem hoje em dia mesmo? Desnecessárias, eu acho que não. Porque, querendo ou não, acho que seguir aquelas normas e diretrizes da escola, dos professores e tudo mais, ajudou bastante na questão de caráter, né? Então, Porque você tem limites. Eu acho que o limite, ele é importante até certo ponto, sabe o que né? eu te falar? Que o que ajudava muito? Não existia internet. Exatamente. Não tinha a influência da internet. Porque, infelizmente, ajudou muito o acesso à informação. Mas atrapalha muito com essas influências negativas, infelizmente. Então, era muito bom. Porque a influência que você tinha era dos seus professores e dos seus pais. Vocês chegaram a viver ou estudar numa escola que tinha aquela regra da régua, assim, que batia? Não. Isso, que- Não, isso é bem mais antigo. Do tempo da minha mãe, da minha avó, sim, ouvi muito. Aqui não. E sabe que eu tive professores aqui no Carme Miranda, que hoje é Carme Miranda, que foram professores dos meus filhos. Nossa. Você acredita? Deram aula pra mim, depois deram aula pros meus filhos. Isso é muito legal. Muito legal. E como que funcionava a educação em casa da geração de vocês? Era muito rígida? Tinha isso também? Ou... Sim. Sim, a cobrança, sim. De ver notas, de acompanhar os trabalhos de escola, Bem mais sim. que é hoje, que percebe, né? Ah, com certeza. A gente era assim, por exemplo, pelo menos com a minha família. Se os adultos estivessem reunidos conversando, a criança não podia jamais chegar e ficar falando no meio. Então a gente não tinha Exatamente. essa liberdade de. Ou a mãe estava conversando, ela só olhava, o olhar dela já dizia tudo, a gente já saía assim. Não podia ficar lá no meio dos adultos. Adultos conversando era só eles. Então isso era até rígido, né? Hoje em dia não, você já vê a criança entrando no meio, falando um monte de coisa, como se ela tivesse. É bem diferente, pelo menos, da minha Mas a infância. gente meio que... Eu criei meus filhos assim também. Nunca admiti que se você adulto tá conversando, criança não tem que se meter. Desmentir mãe e pai, então, nossa. Eu acho era o fim. A gente repassa essas regras de educação pros filhos da gente. Eu acho que eu vejo assim, eu acho que pra mim, pelo menos a minha, eu não vejo muita rigidez, tipo, em algumas coisas. Eu acho que algumas coisas meus pais mudaram de acordo com o que eles acharam melhor. Sim, a gente acompanha. Mas uma coisa que eu acho que muitas crianças acontece é que elas acabam também tendo muita influência da internet, como a gente já falou várias vezes. E é muito ruim, porque às vezes você vê a criança ela respondendo o próprio pai. Sim. Ou tipo, a criança parece que ela tá mandando mais no pai do que o pai nela. Sem limites, né?
Então, por isso que eu falei que é o limite, né? Essas regras e essas normas que nós vivenciamos, eu acho que foi muito importante na questão do nosso caráter. Hoje, infelizmente, você vê que agora é tudo muito livre, né? Hoje vamos Tem dizer assim, tá mais café com leite. O que a gente tinha, talvez, fosse uma rigidez com menos carinho. Hoje a gente consegue, que você fala que sua mãe é mais... Eu eduquei meus filhos com uma certa... Rigidez, não. Eu consegui passar a educação, só que talvez com mais carinho. Entendeu? De uma outra forma. Eles entenderam, só que de uma forma doce. Entendeu? Sim. É a diferença de você passar, talvez você educar com uma cinta, com uma palmada, com uma chinelada, e você passar com carinho. Você consegue passar a educação de uma forma afetiva. Sim. Dá certo do mesmo jeito, entendeu? Parece também que as crianças de hoje estão sendo educadas pela internet, pela tecnologia, pelo YouTube, parece. Agora é complicado. Muita coisa isso tá percebendo, pelo menos. É a palavra do pai contra a palavra do influenciador. Esse é o problema. Mas isso acontece comigo em sala de aula. Tá bem que às vezes eu falo alguma coisa e o aluno... mas o... Não sei se eu posso falar o nome do influenciador. Acho que pode. Dr. Fran, sei lá, uma coisa assim. Nem sei quem é, entendeu? Ele falou que é tal coisa, sabe? Então ele tá tirando a sua autoridade ali naquele momento, né? E passando por cima do seu conhecimento. Então você vê que isso daí não é só em casa, é tudo. Em todo lugar. É o excesso de informação, né? E não é uma informação... Não, é negativa. É uma informação negativa, entendeu? Não tem um filtro. Porque tem que ter um filtro. Sim. Você imagina, por exemplo, até trabalhos escolares, você pega assim, é um monte de baboseira, de coisa errada. Porque o cara vai pegando, colando, ele nem sequer lê o que tá escrito ali. Entendeu? Então é bem complicado. Esse excesso de informação, ele acaba sendo negativo. E com o passar das gerações, com certeza isso vai mudando. Vocês acham que as próximas gerações vai ir só piorando disso também, né? Ou... Olha, eu tenho fé que possa melhorar. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu acho que se não tiver um controle dessa influência negativa, infelizmente, desses influenciadores, tá difícil. Quando vocês eram crianças, adolescentes, o que vocês esperavam da tecnologia hoje em dia? Vocês achavam que seria muito mais evoluído, totalmente diferente, menos avançado? Eu não esperava nada disso. Eu acho que a coisa foi um boom absurdo. A gente nunca espera que tivesse negócio de influenciadores no nível que tá, de negatividade. A gente espera a tecnologia pro bem. Só que você não espera que junto com isso venha tanta coisa ruim. Infelizmente, pro mal. Tem muita coisa ruim, gente, na tecnologia. Se ela fosse usada só pro bem, seria maravilhoso para todo mundo. Para saúde, por exemplo. Sabe? Para coisas boas, para resgate de animais, por exemplo. Para campanhas de doação de órgãos, como é usado. Só que junto com isso... tem as influências negativas que parece que estão sendo maiores. Sim. O que é muito triste. Acabam achando que pode falar tudo e que é livre, mas não é livre, né? Então, ali tem também as suas regras, as suas normas. E aquela coisa também vai da educação, né? Então, a educação da pessoa também influencia no que ela vai fazer ou não. A questão das consequências, né? E aqueles desafios que levaram tantas crianças ao suicídio? Tem o cyberbullying também, que acontece muito. Então, é uma ferramenta, né, maravilhosa, mas você tem que saber utilizar. Mas de um poder destrutivo absurdo. Agora, sim, só saindo um pouco dessa questão. Quando eu era criança, que eu assistia os filmes, né, que eram os filmes... de ficção científica e tal, aí passava, às vezes, não me lembro agora, não me recordo que filme que era, que eles passavam em 2025, eu acho. Ano que vem. Eu não me lembro. E os carros voavam. Gente, eu achava que o máximo... Os robôs andando, eu ficava imaginando, caramba, vai ser assim. Eu achava que o máximo era o que ia acontecer era os Jetsons. Você ia apertar e ia sair a comida na mesa, assim. Então. Mas então, se você for olhar, tem lá no Japão, por exemplo. Já sai. Tem os robôs. Isso eu esperava de tecnologia. O que acontece com os Jetsons, eu falava, nossa, que legal, vai ser assim. O carro vai voar, não vai ter trânsito.
Nossa, Isso seria maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho que toda criança já foi influenciada num desenho ou num filme, tipo, de ver carro Né? voando. Com certeza. Ver umas coisas totalmente Isso, diferentes. apertar, já vinha a roupinha, já põe em você, quero essa, no meu cabelo. Como eram as festas na época de vocês? Bailinho de garagem. As festas de aniversário eram maravilhosas, né? O bolo era o tamanho dessa mesa, ó. era imenso. Tinha o bolo, né? Que era o bolo doce, e tinha o bolo salgado, que também era imenso. De E pão de tinha forma. sempre aquela tia, né? A tiazinha que ficava lá fazendo aquele bolinho. Nossa, e os salgados eram... Nossa, era muita coisa, muita comida. Era A muito gente legal. Comia muito, se divertia, fazia brincadeiras e era maravilhoso. na época, assim, de vocês, era mais festa de família, assim? Aniversário, Sim, Natal, essas família. coisas? Não que nem hoje, que tá sendo balada. Não, e bailinho era de garagem. tipo, Família. Ia na garagem, punha as musiquinhas e ficava os amiguinhos lá, tudo sentado em volta Sim. das cadeiras, as cadeiras todas em volta assim. mundo Aí tudo conversando. sem graça de dançar e tirava, dançava assim, sem olhar na cara. Flashback, era uma delícia. É só que no tempo não era flashback, né? Não, mas os meus, Era, a minha família... no meu tempo era a música da época. A minha família gostava muito, né, de se reunir na casa da minha avó pra fazer esses flashbacks, assim, ficava todo mundo dançando e a gente era criança, ficava olhando e ficava assim encantado. Tanto que hoje em dia as minhas músicas, né, eu só escuto Sim. flashback. Não gosto muito das músicas de hoje por conta dessa influência. Qual era a parte favorita de vocês da festa? Ah! Cara, tinha várias, né? E eu, particularmente, eu gostava da festa toda, mas acho que na hora do cortar o bolo era mais legal. Amigo secreto sempre, né? Secreto. A hora da dança também, né? É. Depende da festa. E como que eram os relacionamentos de amizade, assim? Porque hoje é tudo conversando no WhatsApp, essas coisas. Vocês mandavam carta ou alguma coisa assim? Nossa, ou não? a gente trocava cartinha. A gente tinha muito. papel de carta. Ah, é a gente verdade. amava papel de carta. Bolos de papel de carta, era muito legal. Nossa, ai, tinha. Na minha época tinha um negócio que era o caderno de perguntas. Então, uma pessoa da sala ia lá, fazia um caderno inteiro de perguntas, cada página tinha uma pergunta e todo mundo na sala respondia aquele caderno. Então, Levava todo mundo pra ficava casa, sabendo da vida do outro. Trazia no outro dia, respondia. Era assim. Umas perguntas assim. Pessoais, né? Umas perguntas. E todo mundo adorava isso. E a gente conversava, né? Verdade. A gente conversava muito. Então tinha essa amizade com a sala toda? Sim. junta? Tinha. Nossa, Pelo que menos o ensino médio. Eu fiz o ensino médio, os meus colegas do ensino médio, eu tenho amizade com eles até hoje. Às vezes tinha alguém de outra sala que a gente não ia com a cara. Ai, a menina do quinto B, ai, não vai com a minha cara, não sei o que lá. Aí Mas a sala geralmente de outra toda sala, se né? juntava Isso. pra não gostar daquela Também, pessoa. Vocês viam muitos estereotipos, tipo Patricinha, né? Sim, sim. Com certeza. A menina que bate em todo mundo. Então tinha esses... Eu lembro no meu tempo de quinta série, tinha uma menina que ninguém gostava, que ela batia em todo mundo. E eu tinha maior medo dela, no fim ela virou minha melhor amiga. Nossa. Vocês acham que vocês se encaixavam em qual tipo de grupinho? Eu era do grupinho do rock. Eu tinha até uma bandinha, né? Quando eu era adolescente. Então eu ficava com aquele grupinho cabeludo, descabelado. E vocês? Eu era das CDFs. Só que eu era muito faladeira. Só que nem a gente tinha os grupos tinham nome. O meu grupo chamava Corujão. Nossa. E só que a gente, por exemplo, todos os nossos trabalhos viravam teatro. Aí tinha que apresentar o texto na frente. A gente não apresentava lido, a gente fazia encenação. De português, principalmente. Era muito legal. E como que funcionava a decisão de profissão? Tipo, vocês eram influenciados a fazer faculdade ou direcionados a alguma profissão específica ou tinham essa liberdade de escolha? Não, devia que eu quis ser sempre na minha vida. Jornalista, né? Então, desde sempre já tinha isso? Na vida toda. Os pais queriam que os filhos fizessem sim faculdade. Não, pelo menos na minha criação não teve muito assim, você tem que fazer isso ou aquilo. Foi um pouco mais livre. Mas tinha as famílias tradicionais, assim, de médicos, de advogados, que queria que o filho seguisse a mesma carreira. O que tem até hoje, Não, né? tem.
Eu só lembro que os pais, pelo menos meus pais, todos os filhos tinham que terminar o colégio, fazer uma faculdade, né? Isso era importante. Então, mas no meu tempo não tinha nada aqui em Pereira. É assim, meu pai não deixava estudar de manhã, de noite. Então tinha, de manhã, durante o dia, só tinha magistério. E o normal, o estudo, era humanas, né? Era de noite. Eu fui obrigada a fazer magistério. Não que eu gostasse, eu fiz porque era o único que tinha de dia. E quais eram as profissões, assim, mais concorridas, podemos dizer? Professor. Ou não tinha isso? Não, aqui só todo mundo é professor aqui. No meu tempo, todas as minhas primas são professoras. Nossa. Agora se aposentaram, todas diretoras de escola, coordenadoras, E hoje a gente mal todos vê pedagogos. Acho que por conta do magistério até, né? Eu fui a única que não segui. Hoje a gente mal vê gente querendo ser professor. Não, ninguém quer ser qualquer coisa. Nossa, todos os na professores época e diretores são todos da minha época. E qual eram as tecnologias que estavam bombando? Tipo, aqueles negocinho que eu vejo em série, eu não sei o nome. Alckmin? Isso. Esse mesmo. Alckmin era uma maravilha, Isso. né? Isso ou alguma outra coisa que tava bombando? Ou... Olha, tinha... bom, pelo menos na minha época, né, que começou as conversas, né, pelo chat e tal, Messenger e outras coisas aí, não me lembro o nome mais, mas blogs? Começou aí nos anos 90, né, que eu cresci. Eu fiz meu primeiro e-mail, acho que eu tinha uns 13 anos. Eu nem sabia, não fazia ideia de como mexer no computador, não sabia nada. Hoje em dia, eu dou o meu celular pro meu sobrinho, ele desconfigura tudo, ele mexe em tudo. Naquela época eu não tinha noção do que era tecnologia. Quando eu comecei a mexer, foi a sensação, né? Pra vocês terem uma ideia, o meu primeiro e-mail... não sei se eu posso falar aqui, mas olha como que era. Era Priscila Largatixa. Era muito sem noção, entendeu? Era isso. O meu primeiro eu coloquei só meu nome completo. Imagina. Meu primeiro eu mesmo, até hoje. Então, gente, nós temos um conflito de gerações, né? Porque eu tenho 20 anos a mais que ela. Ou seja... eu só fui ter acesso à tecnologia com, basicamente, quase 30 anos. Na minha adolescência não tinha internet. Então eu já era adulta. Então eu já trabalhava em banco. E era aquele DOS, né? Aquela telinha preta de computador, né? Sistema DOS, que ficava aquele... Tecnologia nas escolas era o mimeógrafo, né? Aquele cheiro de álcool. Isso, nossa, todo mundo ficava assim... É isso. Posso pegar a folha, professora? Posso girar a manivela? Era muito legal. E tem alguma tecnologia, assim, que não tá mais presente hoje, que vocês acham que deveria ter acompanhado o tempo? Acho que a máquina de escrever, né? A máquina de escrever era muito legal. Minha tecnologia era da datilografia. Nossa, fazer o curso com a máquina de escrever era muito legal. Assim, Nossa, gente, contar pra vocês, meu pai era engenheiro civil. Então a gente fazia planta e eu ajudava ele no escritório. E as plantas de casa, a gente fazia as cópias heliográficas, ou seja, através do sol. Nossa. Então era uma caixa de madeira, com uma telinha embaixo, papel vegetal, ele fazia a planta no papel, a gente enrolava ela com papel vegetal, colocava numa caixa e um copinho com amoníaco embaixo e deixava no sol. E daquele papel passava através do calor com a ação do amoníaco para o papel vegetal. Assim eram feitas as cópias. Cópias heliográficas, hélio do sol. Para você ver qual era a tecnologia do meu tempo. A tecnologia do meu tempo, nossa, eu ficava impressionada com o meu pai, porque ele fazia umas coisas que eu não sei como que dava certo. Por exemplo, a gente usava muita pilha, né, para várias coisas. Para Walkman, para um monte de coisa. Aí acabava a bateria da pilha, ele ia lá, colocava na água quente e a pilha voltava a funcionar. Gente, nossa, é incrível, eu falava, como que você conseguiu? A caneta acabava, caneta normal, ele queimava a pontinha da caneta, a caneta pegava, tipo, por meses. Eu não sei se ainda existe hoje, mas uma professora minha, antiga assim,
ela disse que quando tava lançando computadores, máquinas, enfim, essas coisas, tinha um curso pra você aprender a digitar sem olhar pro teclado. Não sei se isso ainda existe, mas eu achei Hoje, muito legal. acho que hoje não existe mais, né? Mas eu fiz o curso de Eu datilografia, também. você tinha que olhar pra frente, Isso. né? E SD, F, pra saber. Eu decorei por causa da datilografia, né? Gente, Gente, olhar pra máquina. Isso eu acho muito legal, eu queria aprender. Muito legal. Ah, uma coisa que marcou, assim, que eu achei sensacional, foi porque eu usava muito Walkman, né? Gostava muito de gravar fita, eu tinha um radinho que eu gravava fita, várias bandas que eu gostava. Quando passou pro CD. Nossa, foi maravilhoso. Aquela tecnologia, aquele CD, sabe? Aquela maquininha mais bonitinha. Era muito legal. Sabe como a gente gravava fita? A gente esperava a música que você gostava no rádio, quando começava a tocar, aí você apertava o REC. Exatamente. Aí você torcia pro locutor não falar rádio FM, não sei o que lá, porque estragava a música. Ele sempre falava. Ai, que ódio. Aí você voltava a fita e torcia pro cara não falar no meio da voz. E você ficava horas, né, do lado do rádio pra Até tocar a conseguir- sua música. Pra tocar a sua música. Aí, quando dava certo, esperava, dava pausa, esperar outra música que você gostava, pra você ter uma fita com suas músicas. Ah, e também ir na locadora. Isso que eu ia falar. Alugar Eu acho filmes. que Nossa, deve ser muito legal. era sensação. A gente amava ir Eu na já era locadora. tipo velha, né? Nesse tempo de fita, eu já tinha 30 anos. Eu achava sensacional. Vocês lembram quais eram as gírias do momento nas suas adolescências, na fase adulta? Eita, Pô, meu, que- claro, só lembro. Podem falar algumas? Nossa, gírias, sinceramente, eu não lembro muito, não. Mano, qual que é, não. mina? Tá chapado? O que tá acontecendo? Se meu? liga, Se ó. toca. Gírias que eu uso. A gente usava. Vocês acham que as gírias então acompanharam o tempo? Tipo, não foram Algumas, mudando? sim. Tem alguma que vocês, assim de cabeça, sabem? Que teve alguém falando, nossa, eu falava isso direto na minha adolescência. Meu. Eu falo até hoje. Nossa. É meu. Ai, eu acho... Ai, não sei. Ou alguma que foi inspirada, tipo... Uma coisa que eu acho muito legal é, vamos supor, quando falavam assim... Porque muita gente fala... Vai, o menino é bonito. Aí falam... Ah, na época da minha avó era pão. Na minha época era gatinho. Na minha época é tal coisa. O broto, você não peguei essa Não, eu também não. Broto, não. Peguei algumas coisas. Isso, eu tava... Lembra que ontem eu ia falar pra ela? Eu falei... Desses negócios... Eu tinha mais um que eu não lembro, que era muito esquisito. Tem algumas que é expressões, né, que a gente usava, que hoje em dia acho que caiu bastante. Tanto que eu dou aula de expressões idiomáticas em alguma... Acho que no 8º ano. E eu falo pra eles não sabem nem o que é, né? Tipo, isso aqui é o bode expiatório. O que é um bode expiatório? Tá. Não faço ideia. Sabe? Vou enfiar o pé na jaca. O que é sim. enfiar o pé na jaca? Eu vou rodar a baiana, vou não sei o quê. Eles não sabem. Você anda com a cabeça nas nuvens. Sim. Que os nossos pais, avós ainda usam até hoje, mas gíria mesmo, assim, eu não... No meu tempo, acho que até hoje era mina, cara, que acho que permanecem até hoje. Permanece. Mudou muito o modo de falar também. Vocês percebem isso também? Sem ser só ligado em gírias? Então, é porque assim, né, a língua, ela tá em constante transformação, né, desenvolvimento, e ela acompanha as necessidades dos falantes. Então, conforme vai avançando aí tecnologia, entre outras coisas, a língua ela acompanha, né, ela é viva, entendeu? É um elemento vivo. Então, algumas coisas vão caindo em desuso, sim, porque perde a necessidade, e outras vão entrando e cobrindo essa necessidade. Sim. Então, com certeza, ela tá mudando sempre. Daqui a 10 anos, vai ter várias outras coisas novas e outras que vão sair, entendeu? Esses dias eu ouvi minha amiga falando quiprocó. Eu falei, quiprocó? Cara, quiprocó é briga, né? Eu já Confusão. ouvi que procode um monte de coisa. Ela, deu um mó quiprocó. Eu, pelo amor de nunca Deus, de ouvi onde essa. você tirou isso? Entendeu? Do fundo do baú. Até falei pra ela, eu vou brincar, vou usar isso na minha aula. Porque não se usa mais. É uma palavra antiga, inclusive, da língua portuguesa. Antiguíssima, entendeu? E é isso, vai mudando. Nem sabia disso. Eu sei que a gente já falou um pouquinho de trabalho, mas vocês acham que antigamente as pessoas eram muito presas às carreiras? Porque hoje em dia a gente vê uma facilidade de mudar de trabalho. Com certeza. Eu acho que a geração de agora, ela tem menos medo, né, do que nós tínhamos, pelo menos eu
assim, sempre tinha muito medo de ficar desempregada, né, na minha juventude. Então eu comecei a trabalhar muito nova. Comecei a trabalhar com 14 anos. Já era bem nova pra minha época, né? Apesar de eu tenho 37 anos. Então a família tinha padaria, então a gente trabalhava. E eu ficava com medo de ficar desempregada. E morria de medo de perder o emprego. Sabe, ainda carrego isso comigo. São traumas que eu carrego até hoje. Então eu penso assim, hoje em dia não, é muita... essa geração, eles não têm esse medo. É porque muito maleável, né? tipo, eu perdi agora, mas eu consigo outro ali. Aí eu vou mudar, eu vou fazer outro curso. E às vezes não é sei mais o de quê. um de uma vez, tipo, vou fazer esse, aquele, e é isso. E tem aquele Tem que leque dar. de opções, né? Que eu não... Pelo menos eu tinha esse medo. Sim, muito. E a oferta era muito pequena. Era. Principalmente para mulher, né? Com certeza. Eu vou falar assim da nossa categoria. Era só ali professora, atendente, balconista, enfermeira. Eram as profissões masculinas e femininas. Hoje, a tecnologia abriu muitas portas. Inclusive, hoje, para a gente trabalhar em casa, né? A maioria das pessoas trabalha dentro de casa, então tá muito amplo o leque. Sim. Eu acho que isso pelo menos foi uma mudança muito boa que a gente teve. Foi. Nossa. Foi. Mas... Então tá bem, né? Designer gráfico, marketing. Um monte de opção. Tem muitas opções. Muita. Tanto que é até difícil de escolher, né? Você manda o currículo, a empresa ela nem conhece a sua cara. Você já está trabalhando. Isso é muito bom. E tem profissionais excelentes. E o legal é que dá pra trabalhar à distância agora. Exatamente. Também, que eu acho que é uma coisa... Presencial facilitou uma muitas vez vidas, ou assim. outra e tá muito bom. Graças a Deus, nesse ponto é muito bom. Sim. Tem oportunidade de emprego para todo mundo e a mulher pode cuidar da sua família, né? E trabalhar. Sim, isso é muito bom. E como que é a vivência de vocês com diferentes gerações? Porque vocês convivem todo dia, pelo menos, com pessoas de idades diferentes, pensamentos diferentes. Como que é isso? Bom, eu amo, né? Eu adoro dar aula para adolescente, eu sou apaixonada, sempre gostei. Eu me sinto muito viva, sabe? De estar com vocês, né? Que vocês são minhas alunas. Eu sou apaixonada, eu gosto muito. E eu também dou aula para o infantil. Então é totalmente diferente, é outra linguagem. Até na escola, às vezes eu entro, por exemplo, no 8º ano, não é a mesma linguagem que eu vou utilizar com o 3º médio ou com o 1º, entendeu? Então a linguagem muda de acordo com o nível, né, etário ali da criança, do adolescente. E eu acho sensacional, porque, sei lá, parece que renova, sabe? É trabalhar com duas gerações diferentes, porque eu acho que pelo menos agora na escola tá a geração Z ainda e a Alfa que tá entrando, né? Vamos dizer. E você, Daniela? Eu, apesar da minha idade, que eu tenho 58 anos, eu tenho um espírito muito jovem, sempre tive. Então, sempre fui uma mãe, apesar de eu tenho filhos de idades diferentes. Então, para um, eu era uma mãe super jovem, e para outra, de 25 anos, na escola eu já era uma mãe mais velha. Porém, muito jovem. Até para as mães mais jovens, eu acho que às vezes eu era muito mais jovem do que as outras. E até para os meus netos. Eu sou muito ativa, assim, de pular, de brincar, de rolar no chão, de boa, sabe? A minha neta me chama de vovó doidinha. Vovó doidinha. Então, assim, eu acho que vale o espírito, a sua alma e, vamos que vamos. Vocês lembram alguma coisa que era muito marcada nas casas? Tipo, alguns objetos que... Nossa, toda casa que eu ia tinha esse objeto. Pinguim. Nossa. E quadro. Quadro de paisagem. Nossa, quadro de cantores, com relógio. Eu lembro, tem a minha tia-avó que, nossa, tinha um quadro lá do Zezé de Camargo e Luciano e um relógio. Não, peraí. É aqueles quadros de foto de bebê que tem vários assim, sabe? Família. Os 4 e outro no meio, assim. Jesus. Era amado. horrendo, né? Maria. Desse em casa. De anjo, sabe? Com as asas abertas, assim, eu ficava olhando aqueles Crucifixo quadros, eu com morria de Jesus, medo, crucifixo, é fatal. Quadro não podia faltar. E no quarto, em cima da cama, o terço. Bem grandão, assim. Ah, na casa da minha avó tem, Isso. todo quarto tem. É, coisa de vó. Coisa de vó. Na minha não tem.
Como vocês definem as... Como vocês... Calma, voltei aqui. Jarro pode de falar. barro, né? Hã? O jarro Filtro. de barro. E o filtro de barro? não podia faltar. Filtro de barro, Tinha em boa. todas as casas. Boa. Nossa, também tem aquelas roupinhas de crochê. Em todo lugar tem. Capinha de bujão. Nossa, Nossa, é muito gente. engraçado. Ah, para, porque vai vir muita lembrança, cara. Deixa quieto. Como vocês definiriam a sua adolescência e a adolescência de hoje em dia? Bom, a minha adolescência foi bem livre, né? Eu podia fazer várias coisas sem medo, né? Brincava na rua, tinha meus amigos, saía com eles, mas sempre no limite. Eu tinha hora pra voltar, né? E tinha tudo certinho lá com os meus pais. Eu acho que hoje tem muita liberdade, tem um excesso de liberdade, porque eu vejo muitos adolescentes, né? Que às vezes eu saio, não sou de sair, mas quando eu saio eu vejo adolescentes bebendo, fumando, sabe? E, cara, isso daí na minha época era inaceitável, Sim, entendeu? a minha também. Inaceitável, não podia. E hoje em dia esse excesso de liberdade deu, né, infelizmente, para muitos adolescentes, muitos jovens aí, iniciar, né, essa vida boêmia, noturna. Eu sou do cedo. tempo da discoteca, né? E era muito engraçado. Eu tinha uma discoteca lá na beira do mar. E eu lembro que a gente ia a pé, ninguém tinha carro, ninguém tinha moto, nada, né? E era sempre a turminha da escola. E assim, a gente ia uma passando na casa da outra, sempre a pé. E quando chovia, a gente ia de guarda-chuva. Mas era maior mico chegar na discoteca de guarda-chuva, né? Aí tinha uma das amigas que morava, tipo, mais próxima ali. Aí todo mundo deixava os guarda-chuva lá e ia na discoteca. Sempre assim, a grana que a gente tinha era, tipo, pra comprar um Guaraná, uma noite. Aí tinha hora, aí acabava, a gente ia, passava na casa da amiga, pegava os guarda-chuva de volta pra casa. Tinha essas coisinhas, sabe, de adolescente. Era, era muito saudável, era muito bom. Qual a opinião de vocês sobre redes sociais em geral? Bom, a rede social, ela é boa, sim, para conectar as pessoas, né? Mas é aquela coisa, né? Perde a questão pessoal, humana. Você acaba não conversando mais, não trocando ideias, olhando no olho, né? A pessoa está no seu lado, você está lá mandando mensagem pra pessoa. É isso Às mesmo. vezes dentro de casa, né? Você tá no Sim. quarto, a mãe tá na sala, sei lá, e você manda mensagem dentro de casa, sendo que tá todo mundo no mesmo ambiente. Então eu acho que as redes sociais são importantes, sim, mas não pode também entrar. Como é que fala? Eu esqueci a palavra agora. Não pode perder essa conexão humana, né? A gente tem que ter a troca. E muitas vezes você cria uma opinião sobre uma pessoa só por conta do feed do Instagram dela. Com certeza. Cada um posta o que quer, né? Uma gente? coisa que eu acho muito. Que eu vejo bastante é, vamos supor, eu tô falando com minha amiga no WhatsApp, aí ela tá falando. Aí quando eu chego com ela pessoalmente, não tem papo. Aí vai lá e aí quando a gente tá juntas, uma conversa com outra pessoa no WhatsApp, aí quando junta de novo com essas outras pessoas, aí é com outras pelo WhatsApp. Nunca tá ali presencialmente. Aí eu Perdendo o concordo. hábito de conversar, não é? Sim. E conversar é tão gostoso. É. Muito bom. E as pessoas julgam as outras pessoas pelas redes sociais, isso é tão errado. Com Eu falo, a certeza. pessoa tem que conhecer pessoalmente. E vice-versa, como você falou, a pessoa vê pelo Instagram, parece legal, aí você vai ver pessoalmente. E às vezes as pessoas julgam uma outra pessoa pelo Instagram, pelo que posta, fala, puta, que pessoa nojenta. E às vezes não é. Vai conhecer pessoalmente, eu falo, gente, conheça as pessoas pessoalmente antes de Pessoalmente é julgar. totalmente diferente ali no Instagram, é tudo muito, vamos dizer assim. Lúdico. Não Nossa. é natural. Você escolhe o que você posta, você É escolhe. tudo glamour. Instagram, você bota um filtro, você bota uma foto linda, você vai ver. É tão superficial. Às vezes a pessoa é tão legal, tem tanto a te oferecer e você já tá Então, julgando, falando mal. Pessoalmente você ri, você gagueja, você fala um monte, você tudo fora do seu controle. É. Troca, né? Tem É. uma troca. Vocês lembram quando as redes sociais chegaram? Sim, então que agora eu esqueci o nome do que a gente usava, mas usava muito o Messenger, que é aquela mensagem que tinha no Bom, tudo começou com e-mail.
Bom, era assim. Como é que chamava o outro? Oi? Não, outra rede social que tinha antes, meu Deus. Orkut. É isso aqui, meu gente do céu. Como vocês acham que vai ser essa geração adulta? A de agora? É de vocês? Sim. Bom, Bom, como eu falo uma palavra assim, aqui, sem ofender? Eu acho que altamente capacitados. sim. Então, eu tenho um pouco de preocupação com essa nova geração, né? Eu me preocupo no sentido de que tudo pode e tudo tá bom. Por exemplo, vamos lá, a criança fez um rabisco. Aí o pai e a mãe, que lindo, você fez um cachorro, nossa, que maravilha, você vai ser um artista. Mas não tá bom. Então não tem mais aquela coisa de Não tem o incentivar a melhorar. Não tem limite, Não né? tem o não. E eu acho que falta isso. Entendeu? Porque você tem que mostrar os caminhos. Não Tem que vamos mostrar que melhorar, existem os dois vamos fazer lados. isso, vamos fazer aquilo. Sabe? Não precisa ser severo, mas você tem que condicionar. Então. Condicionar não, né? Eu acho assim. Incentivar. Dizem aí que são as crianças Y, né? Que estão nascendo altamente capacitadas, com uma inteligência fora do normal. Mas precisa ter o respaldo dos pais para edificar e formar boas pessoas. Porque capacidade eles têm além dos limites, muito mais que a gente. Sim. Né? Capacidade que eu digo, cognitiva, uma inteligência fora do normal, mas tem que formar bons cidadãos. Porque aprender, eles vão aprender tudo. Bom, eles já nascem sabendo mexer no celular. É um absurdo. Meu neto não pode ver um celular que esquece. A gente evita de dar. Mas ele pega, ele já sabe ligar, ele já sabe pôr na galinha pintadinha com o ano, pelo amor de Deus. Então, Já sabe no YouTube colocar a galinha pintadinha, sabe? Como que aprende? E essa questão do filtro também, né? Porque quando você tem muito conhecimento, Então, você tem muita informação, tem que você ser, não exato, filtra. isso. Então você pega tudo. É. E depois eles você não têm essa- sabe formular o seu conhecimento. Aí vai você os não, pais edificarem isso, tem que saberem direcionar. gerenciar isso daí dentro da cabecinha deles. Uma coisa que eu vejo muito é a perda de paciência. Até a Isso. gente mesmo, tipo, não vê Isso. muita paciência. Porque vai, Com nada. TikTok, YouTube, passa um comercial, você já pode pular assim Isso. direto. Não precisa esperar mais comercial. Aí você vai fazer uma Você vai ver medicina, um você não vídeo- vai ter paciência de atender um paciente. Você não vê vai as ter. duas primeiras palavras do vídeo e a pessoa fala assim, tal coisa, não gostei, já passa. Você vai ter que saber esperar, vai ter que saber conviver com coisas que você não vai gostar, com coisas Com que você... certeza. Como você vai atender um Cara, cliente, quer ir embora e você não vai poder ir. o cliente vai falar, mas eu não gostei dessa peça, pode ir trazer outra? Não, pelo amor de Você Deus. não vai ficar- poder pular não vai o cliente, ter. não vai poder falar, vai embora, que eu não vou te atender. Você Exatamente. precisa dele pra viver. Então, são futuros médicos, são futuros... Qualquer profissão, você não vai ter essa paciência. Porque você tem muita informação na cabeça, você informação precisa, muito rápida. sabe? Então, Informação muito rápida e muito rápida. Muito rápido. aí dói, vai precisar de muito psicólogo, muito terapeuta, e nem os psicólogos terapeutas vão ter paciência de atender mais. Sim, não, esse Você tipo vai entende? falar rápido, porque eles ó, escolhem o que vê, é uma bola de escolhem a neve hora, isso. escolhe tudo. Programa, como a gente vê, streaming. Você vai ser online, Muito rápido, praticamente. né? Dificilmente você pega um adolescente e consegue colocar ele lá pra assistir um filme inteiro de 2 horas. Pra esperar, sem fazer nada, sem tocar Nossa, no celular, não fica, sem... não consegue. É muito difícil, porque é tudo muito rápido. Como que vai fazer isso? Sim. E como que nós, por exemplo, no meu caso, professora, vou acompanhar isso? Se eu tenho uma aula lá, tenho 2 aulas com um aluno que eu tenho que ficar comigo lá 2 horas. Como que eu faço pra aprender esse aluno? Prender a atenção, tipo, É. nos 10 minutos ele tá assim, daqui a pouco ele tá assim, aí daqui a pouco ele já tá conversando, daqui a pouco ele tá desenhando. Complicado. Desafio enorme. Mas eu tenho fé nessa geração, tá? Vocês ainda vão me atender numa clínica. Espero que não psiquiátrica. Agora vamos fazer só uma teoriazinha assim. Se em algum momento todo mundo decidisse parar de usar qualquer meio de tecnologia, internet, o que vocês acham que aconteceria com as próximas gerações e com a gente também? O primeiro momento é ter, né, um estranhamento, né? Um olhar pro outro e falar, quem é você? Olha, seus olhos são verdes. Nossa, não sabia. Depois, Então, o que ia acontecer? Entre a gente sobreviver, ok. Duro seriam as empresas. Tudo tá
A base tá de dependendo tecnologia, as empresas, as máquinas, não tem mais... A maioria das empresas não tem mais mão de obra manual, não tem. Tudo ia parar. Não ia ter mais produção de alimento. Ia começar aí. Esse é o Se problema. tivesse um apagão tecnológico, o mundo pararia. Entendeu? Tudo ia parar. Parava. Eu acho que a nossa geração seria uma das que mais ia Vocês pirar. não viram? Agora Ia. saiu um filme, saiu um filme, acho que na Netflix, com a Sandra Bullock. Não, não é a Sandra Bullock, é a... Ai, aquela atriz do... Esqueci o nome dela agora. Mas fala exatamente sobre isso. Que de um apagão, né? Acabou tudo, a tecnologia, aí os GPS, os satélites e tal, aí começou, os carros pararam, tudo parou e conta a história mais ou menos disso. Agora esqueci o nome, entendeu? Mas fala um pouquinho sobre isso. Então, se acontecesse, né, o mundo pararia. Eu acho que seria algo muito louco. Sim. E A gente ia aprender a viver. Sim. reaprender, né? E eu voltar Reaprender. do zero. Isso. E como vocês acham que isso também ia interferir não pra gente humanos, mas pro benefício do planeta Terra, vamos dizer assim? Do planeta Terra, acho que vocês acham seria bom. Eu acho que também seria algo... Eu acho que seria maravilhoso. também ia ficar... Ia diminuir a poluição. Sim. Tudo. Ia ser algo bom e muito complicado, eu acho que da gente se reacostumar, vamos dizer assim. Nossa. Ia ser um caos. Ia ser um caos. Cada vez mais ela tá presente na nossa vida. E o ruim que seria, como seria a comunicação, né? Tipo, sem a internet, como a gente ia falar com as pessoas? Tipo, cara, que doideira é essa? Falando, mandando carta. Então, assim, Nem ia dar pra mandar carta. Não, a telecomunicação ia voltar a ser linha. Pombos. Ia ter cara. satélites, iam ter que... Porque tem pessoas antigas ainda do tempo da telecomunicação Não, você por imagina telefone. viajar antes, quando não existia o GPS, que era mapa. Mapa. Eu tava Entendeu? As pensando pessoas nisso esses viajavam o dias. Brasil A gente inteiro. ficava olhando, tipo, um dirigindo, outro olhando O mapa. o livrinho. Ai, peraí, tem uma ruazinha aqui, vira à direita. Aí ia vindo o nome da rua, olhava Imagina essa isso. rua. Agora vira à esquerda. Era o guia, gente. A gente ia olhando Vixe, isso daí e chegava e todo mundo ia pra todo lugar com o guia. A gente se perdia, mas depois se achava, Mas né? conseguia. E vocês acreditam que, assim, é meio estranho, mas que em algum momento ela vai criar vida ou opinião própria, alguma A coisa inteligência assim? artificial? Mas já criou. Isso me preocupa Então, muito, eu já vi gente. não lembro onde eu vi, falando que tinha, nos estudos que eles estavam fazendo, teve umas respostas que elas estavam dando que Isso. não era pra dar, não era pra ter. Olha, mas então, eu acho que isso Medo. daí tá caminhando pro futuro, já tá aí, já, daqui a pouco vai acontecer. Não, já tá. Medo da inteligência artificial, porque ela pega a sua imagem E faz qualquer coisa que você e quiser. fala por você, simplesmente coisas que você não falou. E pra provar? Então, Vai ser um absurdo. Então vocês sentem medo da Tecnologia desse avanço avançar. dela? Eu tenho. IA, robô... Olha, eu tenho medo em relação por exemplo, agora, né, hackers, né, entrar no sistema e tudo mais, e parar tudo no hospital, não sei o quê. Porque tudo depende de máquinas, né? Tudo que a gente faz depende de máquinas, bancos e tudo mais. Caiu o sistema, para tudo. Então, dá medo, sim, em relação a isso. Da gente depender tanto da tecnologia para viver, Vocês acham que que essa ela... vida vá um dia parar por conta de tecnologia. Isso dá medo. Porque, infelizmente, assim como a inteligência artificial pode ser usada para o bem, com certeza será usada para o mal também. Vocês acham que ela pode ser uma ameaça pra vida humana? Não no quesito de ela parar, todo mundo parar, mas tipo no quesito mesmo dela, sei lá, criar um pensamento. Vamos supor... Eu robô, né? Você tá falando das máquinas. tipo, É o filme, eu robô. Eu já vi um exemplo, vamos supor, você programa ele pra fazer tal coisa. Só que deu um problema lá e você não programou direito e deixou uma coisa abrangente. E ele vê a gente como ameaça pra aquilo que você programou, ele começar... meio que... Não sei, eu acho que Disseminar deu pra alguma entender. coisa. Lógico que sim. Isso. Vocês têm medo disso acontecer? Ou vê alguma possibilidade disso acontecer? Isso é bem futurista, né? Mas pode ser que sim. Com certeza. Eu acredito sim. Eu tenho medo de você chegar e eu ainda estiver aqui. Isso não vai acontecer comigo, né? Porque provavelmente já não estarei mais na Terra. Mas tá tão aí já, eles colocando palavras nas bocas Então. né?
É uma coisa assustadora de se pensar. Capaz, ser uma arma de guerra, né? É, com certeza. Deus Sim. Pode... Agora a gente vai para um pedaço do nosso podcast que é o momento especial. Que a gente pediu para vocês trazerem fotos ou alguma coisinha da infância de vocês, do passado de vocês, pra gente poder ver, conhecer um pouquinho e mostrar mais ou menos a diferença. O que vocês trouxeram pra gente? A gente podia ter trago a nossa também, né? Então, nossa. Tem foto no celular? Eu trouxe Eu fotos. tenho também no meu. O problema é que ele não tá aqui. Ele tá lá na salinha. É óbvio que da minha infância as fotos eram preto e brancas, né? Eu trouxe, sim. Foto de primeira comunhão. Gente, e a comunhão, como você falou, era uma festa muito grande, né? Era. Dá pra ver? As fotos Sim, da pera, Daniela coloca são aqui. preto e branco ainda. Isso é muito legal. Preto e bom. branco. Então, esse aqui eu tirei foto da foto, viu? Que eu não tinha essa foto. Então. Eu tirei foto da foto. Aí antigamente, assim, eram desse tamanho as fotos. Nossa, elas são gigantes. E o legal é que dá pra gente ver as diferenças até no próprio tipo de foto. Dela é preto e branco, da Isso. Priscila já é uma foto mais colorida. cor. Aí aqui, ó, Rainha. era aqueles fotógrafos que passavam nas casas. Nossa, eu lembro que tinha um negocinho que você olhava dentro. Eu, pequenininha. Olha você, um monte de criança. Era assim, todo mundo reunido, Isso. foto de família. Então, esses daqui, ó, esse é com meu irmão. Eram aquelas fotos que passavam na casa. Essas fotos eles cobravam. Tinha Aí mesmo eles umas fotos traziam com- os álbuns, né? Olha o telefone. Gente, os telefones são muito legais. São. Aqueles telefones de antigamente. Tinha 5 anos. Esse é no tempo da TV preta e branca. Eu lembro que nessa casa a gente tinha televisão preta e branca onde eu assistia Vila Sésamo. Gente, e o legal é que é um desenho que ainda tá aí. Ainda existe. Aqui, ó, Jardim Encantado. Recordação Jardim Encantado. Né? Que é essa daqui. Eu tenho uma foto também de turma. que você tinha trago. 1972. Tinha, aquela fotinha que te dava com os cadernos, assim. É. A Então, bandeira era do da Brasil atrás. formatura. eu não sei se eles ainda fazem isso hoje em dia, mas pelo menos quando eu acho que estava no segundo ou terceiro ano, algo assim, tinha uma foto que eles vendiam uma foto da gente bem grandona, o rosto assim, aí tinha uma com a turma, com os professores. Claro, com os irmãos. Nossa, eu fiquei com vergonha agora que ela trouxe um arsenal, eu não trouxe nada. Eu trouxe 3 fotos. Porque na verdade eu não tenho mais. Meus essas coleguinhas, ó. Com a turminha da escola. fotos. Caramba. Gente, que legal. Nossa, o desenho do Patoli. Esse é o Patoli- externato que eu falei pra vocês, colégio de freira. Externato. As professoras não eram freiras, só o colégio que era. Que legal. É igual Divina. Tá vendo? Externato Santa Terezinha, os coleguinhas, tudo preto e branco. E aqui eram pintados que eles pintavam, tá vendo? As professoras pintavam. Uma coisa que eu esqueci de falar da minha adolescência, que eu fui debutante, né? Aqui a gente tinha bailes de debutante. Ai, 15 anos. Diploma de debutante com Que 15 diploma de debutante? Nossa, que Eu legal. tenho foto, mas na internet. Gente, eu não sabia que existia isso. Eu sabia que tinha as festas, mas o diploma não. Eu debutei em 1983. E as suas, Priscila? As minhas são essas aqui, né? A foto de família, todo mundo reunido. Naquela época as famílias se reuniam bastante, né? Aqui foto da brincadeira de rua, né? Eu sou do meio aí, tá com a língua pra fora, né? Maloqueira. E tem essa aqui também. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, meu primo, eu aí mais escondidinha. Você é a que tá aqui perto sentadinha? Eu sou essa sentadinha aqui. Nossa, Deixa eu ver, Pri. mesmo rosto. Ai, vocês acham, gente? Mudou, imagina. Eu acho que lembra muito ainda. Menininha. O papo foi muito legal, de verdade, conhecer um pouquinho mais de vocês, sobre o passado e tudo mais. Mas foi isso. Vocês queriam deixar um recado pro pessoal de casa? Não, eu queria só agradecer pelo convite, fiquei muito honrada, tá? Muito feliz mesmo de ter participado, muito obrigada. E só falar que eu tenho muita fé nessa geração, tá? Muita mesmo. E o que eu faço todos os dias, né? Eu incentivo muito os meus alunos e falo pra eles que vocês vão fazer a diferença, vocês têm que fazer a diferença, tá? E pra isso vocês precisam de
conhecimento e trocar mais, né? Deixar um pouquinho o celular de lado e viver um pouco mais o momento. Sim. Ah. E você, Daniela? Ah, eu adorei. Primeiro que, assim, foi legal ir relembrando, né? A gente vai falando e vai vindo, assim, na memória da gente, né? A prima vai falando, nossa, a gente vai lembrando da capa do bujão, do filtro de barro. Porque meio que a gente foi convidado, mas não sabia... Sabia, sim, que era para trazer fotos, mas não sabia exatamente o que vocês iam perguntar. Aliás, não sabia nada, né? E foi muito bom. E... eu admiro muito vocês, a capacidade de vocês, a inteligência, a perspicácia absurda. Usem isso para o bem, como vocês estão fazendo. E eu só queria deixar assim, uma mensagem para os pais, que acompanhem seus filhos. Porque esse acompanhamento dos pais é muito importante, gente. Que aproveitem a inteligência da geração de hoje. E que tornem vocês grandes cidadãos. Porque o acompanhamento dos pais e o amor é tudo. Vocês vão se tornar grandes pessoas. Parabéns para vocês. Muito obrigada. Bom, muito obrigada por terem vindo aqui hoje. E é isso, gente. Não deixem de seguir a gente também lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. @ponte.comunica. Tchau! Tchau, tchau!